Eu saúdo a todos meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia, uma ótima terça-feira e um ótimo feriado para todos nós. Vamos colocar mais uma lajotinha, né? Um tijolinho na nossa construção, da nossa lição, no nosso programa Focados na EBD, desta linda terça-feira, da lição de número 4, a confirmação de uma promessa. E hoje, na terça-feira, em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, está aqui contextualizado: Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Isso é maravilhoso. Veja que Deus fala através do profeta Jeremias, garantindo ao povo que Deus jamais falhará nas suas promessas. Lembramos que Jesus, depois de muitos anos, ele reiterou. Ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Mateus capítulo 24, versículo 35, ou não passarão, né? Devemos ter muito cuidado para não confundir promessas condicionais com as incondicionais. Muitos comentaristas cometem um erro grotesco quando afirmam que a condição, no contexto de Abraão ou Abrão, era a obediência à ordem de Deus em deixar a cidade de Ur. Eles ainda afirmam, absurdamente, que se Abraão não tivesse saído, nada do que aconteceu aconteceria. Não passa de uma distorção do texto bíblico, né? Quanto uma verdade vital a respeito da vida espiritual. As promessas de Deus não entram em funcionamento apenas pela nossa obediência. Pelo contrário, é a nossa obediência que entra em funcionamento pelas promessas de Deus. Todos nós somos estimulados a deixar tudo, porque Jesus prometeu o quê? Um céu, um lar de descanso. Senão, quem iria apenas esperar? O que acontece é que a fé, ele estabelece um relacionamento com Deus. E a fé é como um conservante deste relacionamento. As promessas de Deus não são como as nossas, que se perdem através do tempo, não têm o seu cumprimento. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, as promessas, muitas delas já tiveram o seu cumprimento, e ainda no Novo Testamento, Jesus realiza novas promessas, como a salvação estendida além das fronteiras do judaísmo, né? Por crer nas promessas de Deus, Abraão deixou Ur e a sua riqueza, a sua parentela, o seu convívio, em troca de viver nômades em uma nova terra, uma terra que ele não conhecia. Era como que fosse aventurar, mas não era fé nas promessas. E eu pergunto, você faria isso? Será que eu faria isso? É bom avaliar. A promessa de Deus, ela ativou a fé de Abraão. E a sua obediência não ativou as promessas. É incrível isso, né? As promessas de Deus estão fundamentadas, irmãos, na fidelidade do próprio Deus, como registra o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e 11. Deus perguntou para Jeremias: o que vês? E o profeta, simplesmente na sua visão, ele disse: uma vara de amendoeira. E Deus respondeu: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Veja bem que ele diz sobre a minha palavra. Está no capítulo 1, versículo 12, 11 e 12, que a gente está estudando. Então depende do que nós estamos vendo. O que é que nós estamos vendo hoje? Moisés colocou
quando o grande Moisés, estadista, colocou a vara seca de Arão no meio das outras varas, pela fé nas promessas que algo iria acontecer. E o que aconteceu? A vara de Arão brotou amêndoa. Olhe para um vale cheio de esqueletos. O que é que você vai ver? Nada. Mas pela fé que cremos na fidelidade de Deus, eles irão se erguer, porque Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. O atributo da fidelidade divina é a base de nossa confiança. Somos, portanto, o que? Desafiados a viver pela fé e sustentados pela certeza de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Quando ele fala, cumpre. E quando cumpre, revela a sua glória. Então devemos confiar nas promessas do Senhor que são fiéis e verdadeiras. Comente, deixe o seu like, dê o seu ok, ative o sininho, compartilhe, e nós estamos chegando lá para a glória de Deus, e a bênção do Senhor te alcançará, você e a sua família, poderosamente. E até amanhã, se Deus permitir, na nossa querida quarta-feira, se Jesus não voltar, claro.